Esse vídeo é um convite. Um convite para que você pare, para que você pense. Um convite até para que você se permita analisar o seu momento de vida hoje. Bom, eu sou estrategista de negócio e talvez você deva estar se perguntando o que isso tem a ver com o meu trabalho. Hoje, a maioria dos empreendedores e empreendedoras que eu atendo, todas as demandas que eles me trazem são motivadas por falta de fazer isso, de parar, de processar a informação, de passar por uma autoanálise. E muitos dos problemas dos empreendedores que eu atendo hoje são consequências de uma má condução da própria vida pessoal. E como eu, uma estrategista, vou ignorar isso? Se o resultado do meu cliente, da minha cliente, depende da maneira que ele conduz a própria vida, antes de chegar no próprio negócio. O grande erro que a maioria dos empreendedores comete é achar que o negócio é uma extensão da vida pessoal deles. E não é. O seu negócio não vai resolver os seus problemas. Você precisa, antes de delegar essa responsabilidade para o teu negócio, para os seus colaboradores, para uma consultora, para qualquer questão externa, você tem que olhar para eles e encarar os seus problemas pessoais e arrumar a casa. E quando eu falo que esse vídeo é para te parar, mas eu te faço pensar, e talvez agora você esteja acelerando os seus pensamentos, não é essa a minha intenção. Eu quero que você reflita. Às vezes a gente entra no ritmo da vida, no piloto automático, e a gente vai vivendo um dia após o outro. Ali, de fato, numa sobrevivência. Isso é perigosíssimo, porque nos desconecta da realidade, nos afasta dos fatos, nos afasta, às vezes, até de achar uma solução simples para um problema que parecia complexo, pelo simples fato de eu não estar presente. Você parar e você passar por um processo de autoanálise é importantíssimo. Seja qual for o seu trabalho, seja qual for o seu objetivo de vida. E é isso que eu quero te convidar a fazer hoje. Entender aonde você está, o teu momento, quais as condições você tem hoje, como que você utiliza o seu dia a dia, o seu tempo. Não é tão difícil. Hoje eu estou gravando esse vídeo, é uma quarta-feira. Digamos que eu vá fazer esse exercício hoje. Eu posso começar mapeando o que eu fiz de segunda até aqui. Como foram conduzidos os meus dias? O que está no meu contexto? Quais são os papéis que eu exerço além da minha profissão, além do meu trabalho? No meu caso, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou estudante. Talvez no seu você seja mãe, pai, estudante, esposo, esposa, filha, amiga. Existem diversos papéis que ocupam o nosso dia a dia. E equilibrar tudo isso com o tempo é difícil. O tempo vai passando e você deixa esses papéis consumirem quem você é de fato. E isso gera uma desconexão. E quando eu não alimento o meu eu, quando eu não paro e não faço uma autoanálise, quando eu não tenho, não digo controle, mas quando eu não tenho controle de informação sobre a minha própria vida, eu perco o controle de todo o resto. Tudo, todo o resto me engole. Então, o que eu estou te convidando para fazer aqui é simplesmente parar e refletir sobre como você tem conduzido a sua vida nos últimos dias. Se for fácil para você, você pode, enfim, estender isso no último mês, no último ano. Qual que é o sentido de tudo isso que você tem feito? Qual que é o sentido dessa correria louca, às vezes, que você pode estar vivendo? Quanto tem te custado? E eu não estou falando de financeiro só aqui. Essa correria, essa falta de disponibilidade, a agenda cheia, o estresse. É hora de você pensar o que vale a pena. Entender aonde você está, o porquê você faz o que você faz e para onde você está indo é a tua bússola. E quando a gente não olha para isso, a gente se perde. As demandas nos engolem, os papéis nos engolem. E quando a gente vê, a gente está no modo sobrevivência, vivendo um dia após o outro. Eu sou uma pessoa muito visual, então eu preciso
me lembrar das coisas com um post-it, com um cartaz, com folha 4, escrita à mão, impressa, enfim. Eu preciso me lembrar diariamente dessas coisas. Para onde eu estou indo? Por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Quais são os meus recursos para chegar lá? A quem eu posso recorrer? Aquilo que é inegociável para mim? Aquilo que eu não quero mais passar na minha vida? Aquilo que eu não vou mais permitir na minha vida? Isso são filtros para que você evolua. E essa é uma forma de você honrar a tua história, toda a tua jornada até aqui. Muitas vezes a gente repete padrões, ciclos de dívidas, de relacionamentos, do caos, ciclos profissionais que não são legais, que não são agradáveis. Mas quantas vezes esses ciclos vão precisar ainda se repetir na sua vida para que você entenda o que ocasionou isso, para que você olhe de verdade, se permita enxergar o que que gerou tudo isso e aonde você precisa mudar. Mudança não é uma coisa fácil, eu sei. E às vezes falar aqui desse lado da câmera pode parecer muito simples. Mas tudo que eu trago, seja nos meus cursos, seja nos meus atendimentos, nos meus treinamentos, é tudo aquilo que eu vivi, vivo. É tudo aquilo que eu passei. Muitas dores, muita coisa ruim, que inclusive até hoje eu arco com consequências de decisões que lá atrás eu quis fazer vista grossa. Eu errei muito. Como eu disse, até hoje eu arco com as consequências disso. Mas o que que eu faço com tudo isso? Eu só vou aceitar e vou seguir a vida e esperar quando o próximo ciclo chega para me tentar me ensinar algo de novo? Não. Eu preciso olhar devagar para essas situações. Eu preciso entender o que elas querem me dizer. E eu preciso escolher fazer diferente. No meu caso, quando eu identifico um problema e eu lembro aquilo que me ocasionou esse problema, eu já mapeio ali um comportamento que eu não posso mais repetir. Hoje, eu tenho 31 anos, quase 32. Eu não posso mais me permitir errar. Eu tenho 2 filhos que dependem de mim. Tem muita coisa em jogo hoje em dia para que eu erre nas mesmas coisas. Erros novos, ok. A gente está no jogo para isso. Desde que a gente esteja atentos para errar e errar rápido e consertar. E fazer diferente a partir daquilo. Bom, de uma forma um pouco até conceitual, o intuito desse vídeo é fazer com que você pense, que você desenvolva o hábito de que seja semanalmente, se você conseguir, mais de uma vez por semana, parar e refletir sobre os seus dias. Parar e refletir sobre as situações que se apresentam na tua vida. E eu não vou falar para você fazer um diário, né? Então, todos os dias estar ali mapeando isso, porque eu não faço. Eu tenho bastante dificuldade em diariamente parar e ficar processando. Mas quando vem uma situação desafiadora, eu tenho um grupo comigo no WhatsApp, eu já mando ali para mim a determinada situação para que eu reflita depois. E aí eu tenho um dia na semana que eu paro e reflito sobre os últimos 7 dias. E vou puxando de uma forma que minha cabeça já está um pouco mais calma para entender, sem vieses, sem ruídos, o que que aconteceu, por que que aquilo aconteceu, por que que determinada pessoa me desrespeitou, em que momento eu abri margem para isso. E eu te convido a fazer o mesmo, de uma forma muito amorosa. Eu espero que isso te ajude. Como eu disse, eu sou estrategista de negócios, mas quando a gente tem um raciocínio lógico e aplica isso na nossa própria vida, a gente consegue ver avanços muito grandes. E não ser só mais motivado pelas emoções, o que não é ruim, desde que funcione para você. Para mim, não funciona. Então, eu tenho que misturar ali, eu tenho que entender as emoções, eu deixo elas virem, eu sinto, mas eu preciso processar o que que aconteceu. Eu preciso olhar para as situações que geraram essas emoções. E só assim eu consigo fazer alguma coisa com elas. Se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido a se inscrever no canal, me seguir. Em breve terão muitos outros conteúdos que eu espero que sejam contribuição para você.